não poupou o seu único filho para te trazer de volta para perto dele. Sabe, você saiu, nós saímos da graça, nós saímos debaixo da proteção dele, vamos fazer o que nós queríamos. Mas Deus pegou o seu filho, pregou numa cruz, para trazer você e eu para perto dele de novo. Você tem um pai. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Porque só quando você entender o final da sua orfandade, irá começar o processo da paternidade. Se você ainda não entendeu que você não está sozinho, você lembra do profeta Elias? Quando ele vai para aquela caverna, o que ele acha? Estou sozinho. Mas vem a voz de quem? Do Pai. Fala, você não está só. Entenda, você não está sozinho. Mas ninguém está nem aí para mim, ninguém olha para mim. Ainda existe um Deus que os olhos deles estão fitados, atentos em você e em mim. O nosso Deus nos enxerga. O nosso Deus te enxerga. Você não é órfão. Você não é um qualquer. Você é filho de Deus. Amém? O final da orfandade marcará o início da paternidade na sua vida. E o que é isso, Jesus? Quando você tem um pai, e eu falo de um pai presente, um pai que está contigo em todas as situações, você lembra do jardim? O que acontecia todos os dias na viração do dia? A conversa do pai com seu filho, com os seus filhos, Adão e Eva. Todo dia o pai ia conversar com ele. E quando começa a paternidade na minha vida e na sua vida, começa a se gerar um relacionamento bom de Deus para comigo, de Deus para contigo. E entenda, relacionamento requer ouvir, falar e obedecer. Amém? Quem é casado aí, eu não sei você, mas quando falaram comigo, falaram, Ney, no seu casamento você vai morrer todo dia para você mesmo. Estou mentindo? É ou não é uma realidade na nossa vida? Nós morremos para nós mesmos todo dia por amor à nossa esposa, por amor ao nosso marido. Os pais morrem todo dia por amor aos filhos. Então, paternidade, uma relação, gera um relacionamento e requer ouvir. Como assim? Adão ouvia a Deus todos os dias. Moisés, cara, vamos abrir essa palavra é linda. Êxodo 33 vai dizer uma coisa maravilhosa. Êxodo 33, versículo 9. Posso ler? Amém? Vai dizer assim, e aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E, vindo todo o povo, a coluna de nuvem que está à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se, cada um à porta da sua própria tenda. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois, tornava ao arraial. Moisés, ele não ia para o meio do povo sem antes ouvir a Deus e conversar com Deus. Relacionamento. Paternidade vai gerar um relacionamento dentro de você. E você
começará a ouvir ao seu Deus. E Deus falava com Moisés face a face. E todos viam o que Deus fazia com Moisés. Porque todos viam o quê? A coluna de fumaça, a coluna de uma nuvem à porta da tenda. Todo mundo que estava de fora via o que cobria a tenda. Mas só quem via a presença lá dentro era quem tinha relacionamento com Deus. Era quem entendia a paternidade de Deus. Só Moisés sabia o que acontecia dentro da tenda. Só Moisés sabia e conversava com Deus face a face. Todos podiam imaginar, todos podiam, será como será? Sabe? Às vezes você tem que sair do como será e começar a ser a situação. Às vezes você fica assim, como será a oração no monte? Não é como será, vai lá e vê como é. Você nunca entenderá algo se você não viver. Você nunca entenderá o seu pai se você não conversar com ele. E Moisés conversava com Deus. E o povo se admirava. Sabe, pastor? As pessoas se admiram com a sua intimidade com Deus. As pessoas admiram Deus falando com a senhora ou falando com alguma pessoa. Mas as pessoas não querem ter essa intimidade. Você vai continuar sendo um admirador de intimidade alheia. Se você não tomar uma posição e se dobrar diante de Deus novamente. Meu Deus. Cara, quando você começar a viver o secreto com Deus, a paternidade, você vai ver o que Deus irá transformar na sua vida. Vai ser notório para as pessoas, porque o Evangelho, ele nos transforma. O Evangelho não veio deixar o Ney melhor. O Evangelho veio mudar o Ney. Eu estava indo, me converto, vou para cá. É notória essa mudança, amém? Amém? O Evangelho na sua vida tem que ser notório. Cristo na sua vida tem que ser notório. O que você fazia antes de errado, você não faz mais. Isso é notório. Amém? Então o povo via isso que era notório, mas não sabia a profundidade da intimidade que Moisés tinha. E às vezes a pessoa está olhando para vocês e olha assim, a visão dessa semana aqui, a casa. Vê uma coisa bem simples do lado de fora. Olha para você e até vê sim que Deus mudou alguma coisa em você. Mas ainda continua vendo a Rosilda. Não, Deus até mudou ela, então, mas é a Rosilda. Mas não vê que dentro Deus transformou por completo. E nunca verão. Sabe por quê? Porque isso é só pai e filho. O estranho nunca vai saber o que acontece dentro da casa do pai. Nunca. Nunca. Aquele que não entra nunca vai saber o que vai acontecer aqui dentro. Só fica lá de fora e admira. A Batista Renovada é uma bênção. Mas nunca vai entender se não entrar. Você pode até falar, cara, mas aquele pessoal é meio doido. Vocês nunca vão entender a doideira. Ei, deixa eu falar com vocês aí do Facebook. Vem ver o que Deus está fazendo nessa casa. Vem cá e vê o que Deus está transformando nas pessoas aqui. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um mistério para te entregar. Mas para isso, você tem que sair do seu lugar. Moisés saía do arraial e ia ter a parte com Deus. Vem ver em nome de Jesus. E você que está aqui sentado, toma uma posição e se torne filho de Deus novamente. Vá ter com o teu Deus, para que Ele transforme o teu interior, de dentro para fora. Porque o que acontece fora, sabe, quando o vaso é cheio, transborda. O que vê, as pessoas veem de fora, é só o que sai de fora, mas por dentro está cheinho, cara. Deus te quer cheio na presença dEle. Até que todos comecem a ver, uau, o Júnior está diferente. Sabe? Isso é apenas uma testificação daquilo que Deus já fez e está transformando todo dia dentro de você. E Deus quer isso de novo para a sua vida. Não deixe nada atrapalhar o relacionamento que Deus está gerando dentro de você.
Não deixe. Sabe por quê? Paternidade gera relacionamento. E o relacionamento vai te dar uma direção. Sabe? Sem relacionamento não existe direção. Ei, estou vindo. Cara, vai chegar um dia que essas paredes vão ficar. Os bancos vão ficar. Quem vai subir é a igreja. E você. Se você não tiver um direcionamento de Deus, cuidado, para você não estar rodando em círculos no mesmo lugar. Vocês estão me entendendo aí? Por sua vez, relacionamento gera direção. Qualquer tipo de relacionamento vai te direcionar a alguma coisa. Pode ser bom ou pode ser ruim. E eu quero te perguntar, para onde os seus relacionamentos estão te levando? Para onde os seus relacionamentos estão te direcionando? Estão direcionando você ao pecado? Estão te direcionando fora da vontade de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Corta fora. Eu vou repetir. Se o seu relacionamento está te levando a pecar, corta. Pode ser amoroso, pode ser de amizade, pode ser qualquer tipo de relacionamento. Se não te aproxima de Deus, corta. Porque é muito mais importante você ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele, do que qualquer relacionamento terreno que te afasta dele. Deus não te quer vendo rodar na mesma situação a vida inteira. Deus quer te direcionar a um caminho. E que caminho é esse? Jesus. Ele tem o melhor caminho para você. E não importa se o seu relacionamento aqui acabar, porque esse relacionamento está te levando a pecar. Não importa. Deus está fazendo o melhor para você, te tirando aquilo que te afasta dele. Deus nessa noite está te chamando a atenção. O que esse relacionamento está te levando? Para onde? Se você morrer hoje, como será? Para onde você irá? Sabe por quê? Cara, eu não sei se você entende isso. Mas tudo que a gente vive aqui é muito passageiro. Existe a eternidade. E a eternidade é aquilo que não tem fim. E isso que você vive aqui, nesse curto período de tempo, indicará como será a sua eternidade. Mas nem o que o meu namorado vai pensar? Manda ele aceitar Jesus. Você não precisa de um relacionamento para ser feliz. Você precisa de Jesus para ser feliz. E enquanto você não entender isso, nada vai adiantar. Deus está te chamando de volta. Volta ao que é importante. Sabe? Parece que a gente se perdeu no meio do caminho. Parece que as coisas dessa terra estão chamando mais a nossa atenção do que as coisas terrenas. A palavra, cara, a palavra vai dizer, não, ajuntai tesouro na terra, onde a traça corrói, onde cupim come. Ajuntai tesouros celestiais, porque lá será a sua morada. Ei, presta atenção, igreja. Se o teu relacionamento te afasta de Deus, corta ele da sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Priorize o seu relacionamento com Deus. Priorize isso. Sabe? Aquelas pessoas, quando você vai orar, cara, eu vou orar, eu vou
buscar, e a pessoa vira assim, é isso aí. Vai te levar aonde? Tanta coisa. Eu não sei você, eu não quero esse povo do meu lado. Eu quero pessoas que somem comigo. Quando fala assim, vou orar, e fala, aonde? Vamos embora. Aquelas pessoas que você fala assim, vamos estudar um pouquinho? Bora agora. Vamos falar de Deus? Vamos fazer uma visita? Vamos. Vamos lá, tem uma pessoa que está um pouquinho afastada. Vamos embora. Sabe, é pessoas que te traz para perto das coisas de Deus. É esse tipo de pessoa que você tem que ter na sua vida. Priorize as coisas do reino, priorize as coisas do alto, em nome de Jesus. E na direção, ele irá gerar em você um propósito. Porque aquele que direciona, é ele que caminha contigo. Sabe? Jesus é maravilhoso. Jesus não só manda você ir para um lugar, ele vai contigo. Então, quando você é direcionado por Deus, o Espírito está contigo caminhando lado a lado. Sabe? E está difícil, mas ele está caminhando. Cara, Cacá postou um áudio hoje e agora vai fazer todo sentido para você. Abre a palavra comigo em Lucas 5. Jesus é maravilhoso. Lucas 5. Para terminar, eu não vou demorar muito mais não. Mas eu preciso que você entenda isso. Eu vou ler. Amém? Versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, olha só o que Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele. E outras palavras vai dizer, o temor se apoderava dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E, de igual modo também, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Tudo que nós falamos aqui em apenas um texto. Jesus, ele entra na vida de Pedro nesse momento. Jesus entra na vida de Pedro. Ele entra no caminho. Uma multidão queria ouvir a palavra de Deus mediante a pessoa de Jesus. Olha, vamos comigo. Pedro vendo toda essa situação. Pedro está lavando as redes. Diz a palavra que eles já estavam lavando as redes na praia. De repente Pedro vê um alvoroço.
porque onde Jesus estava, uma multidão chegava perto dele. Então Jesus, comprimindo por causa da multidão, Jesus já estava na beira do lago. E ele olha assim, vê aquela multidão querendo ouvir do Pai, através dele. Ele fala: irmão, vamos comigo até ali. Simão entra com ele no barco e vai até um lugar onde Jesus ensina a palavra. Jesus começa a ensinar a palavra do Pai, eternidade, cuidando das pessoas. Simão vendo isso tudo, ó. Simão vendo Jesus cuidando, paternidade. Jesus cuida das pessoas. E Pedro ouviu a falar a respeito de Deus. Relacionamento. Porque começa uma conversa entre Jesus e Pedro. Pedro, vamos comigo ali. Começa a se relacionar Pedro com Jesus. Sabe? Eu já falei isso aqui uma vez. Não pense que os discípulos seguiram Jesus só porque Jesus era bonitinho. Só porque Jesus podia fazer alguma coisa. Não, 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 não. O nome Jesus Cristo tem todo um significado. E eles eram judeus. Então eles entendiam. Porque Jesus é Yeshua, salvação. E Cristo não é um sobrenome de Jesus, como Neivaldo da Cruz Antônio ou Rosane Alves. Cristo era o que Jesus era, o ungido. Então, quando Jesus se apresenta, eu sou a salvação e eu sou o ungido de Deus. Então eles viram em Jesus a esperança que no Antigo Testamento se falava. Que os profetas falavam que um menino viria, nascido de mulher, e esse menino seria o Salvador. Eles começaram a entender as coisas. Pedro começou a entender isso, só para ficar bem claro que não é de qualquer jeito. Você não chega assim, Jesus. Existe algo que ele muda dentro de você. E isso é a salvação de você, o Jesus, o ungido, que marca a sua vida com algo. Bem? E Pedro começa a ouvir a Jesus falar com aquela multidão. Depois que Jesus falou com a multidão, que eu te garanto que não foi uma palavra de 10, 15 minutos, Jesus falava, mas falava mesmo. Pedro ouviu aquilo tudo. Depois disso, Jesus olha para Pedro. Pedro, joga as redes, vamos pescar. Pedro já era pescador há muito tempo. Sabia que o horário não era propício. Mas ele obedece. Lembra que eu falei sobre paternidade e relacionamento? Você fala, você ouve e você obedece. Pedro falou assim, Pedro argumentou, Jesus, eu já pesquei a noite toda. Mas como é o Senhor que está falando, eu vou lançar. Ele lança, faz aquela pesca maravilhosa. Glória a Deus. Mas o ato dele lançar as redes, ele entendeu um direcionamento da parte de Deus. Ele entendeu a direção de porque Jesus falou, joga do outro lado. Ele estava acostumado a fazer de um jeito. Sabe, André? Às vezes você está acostumado a fazer de um jeito. Aí Jesus fala, faz do outro jeito. Isso é direção de Deus. Então Pedro faz conforme Jesus mandou a direção e ele colheu frutos. Às vezes o problema é que a gente para nisso, pastor. Jesus vai nos dar uma direção e quando a gente consegue o que quer, a gente para. Qual era a finalidade de jogar a rede do outro lado? Pegar peixe. Ele pegou? Pegou. Pronto. Ele poderia parar aí. Mas ele não parou. Quando ele viu o que Jesus fez, ele se joga aos pés de Jesus. Reconhece a autoridade, a paternidade de Jesus na vida dele.
E prostrando, ele começa: Senhor, eu não sou digno, e tal. Aquele quebrantamento. Oh, enquanto você não se quebrantar, você não vai sair do lugar. Porque Deus não está nem aí para o seu coração duro. Enquanto você não estiver do jeito dele, sabe? É porque é do jeito dele, não é do meu jeito e não é do seu jeito. É do jeito de Deus. E quando Pedro se quebranta, aí Jesus fala: calma, levante-se. Depois da direção de Deus e do quebrantamento de Pedro, nasce um propósito. Qual o propósito de Deus para Pedro? Pescadores de homens. Se você está no caminho com o Senhor tem um propósito para a sua vida. Amém. E se o propósito ainda não se revelou, se quebranta nessa noite. Se joga, se lança. Sabe? Se desarma. Porque parece que a gente vem para a casa do Senhor e a gente vem todo armado. Todo seguro. Cara, se desarma nessa noite. Você começou a caminhada com Cristo e Deus quer proporcionar um propósito na sua vida. Para você não caminhar de um lado para o outro, mas para você ir na direção que Ele quer para você. E ali começa a se gerar um propósito. Dado o propósito para Pedro, dado por quem lhe deu a direção. Jesus deu um propósito para Pedro. Pedro, imediatamente, depois que o propósito lhe é oferecido, o que ele faz? Deixa tudo para trás. Aí começa a doer, né? Porque você até aceita Jesus como seu pai, amigo. Oh, que delícia. Você até tem um relacionamento de pai com filho. Você aceita até a direção dele e você aceita que ele te entregue um propósito. Mas quando esse propósito começa a custar aquilo que você faz, você para. Parece que a gente se esquece do que está escrito. Eu sei os pensamentos que eu tenho com vocês, não é pensamentos de mal. Parece que a gente se esquece, porque a vontade de Deus é muito maior do que a nossa, é muito melhor. Sabe? Os caminhos dele são melhores que os nossos. O jeito dele fazer é muito melhor do que o meu. Mas mesmo assim, quando ele começa a me pedir aquilo que eu gosto de fazer, eu recuo. Pedro não recuou. Ele já tinha conseguido o que ele queria, que era peixe. Mas quando ele ouviu o chamado, quando ele ouviu o propósito, ele largou tudo. Ele falou dentro de si, eu imagino o Pedro assim: não importa mais. Eu vou ser pescador. Isso aqui é pouca coisa. Eu vou ser pescador de... Sabe? Eu não sei o que tem te impedido de seguir o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Eu não sei o que tem impedido você de caminhar com Jesus. Mas em nome de Jesus, deixa isso para trás, cara. Deixa isso de lado, porque o Senhor tem melhor coisa para você. Você só não experimentou porque ainda você está agarrado nas suas coisas. Se você quer experimentar o melhor de Deus, eu não estou falando de migalha, eu não estou falando de sobra, eu estou falando do melhor. Começa a viver a sua vida para Ele. Começa a se entregar por completo. Sabe, eu não estou falando de coisa para você ficar em púlpito. Eu não estou falando para você ser pastor. Eu não estou falando para você ser instrumentista. Eu estou falando para você seguir o caminho que Deus mandou você seguir. Porque ministério não é só isso aqui, não. Ministério é aquilo que você vive todo dia. Isso aqui é só uma fração do tempo. Viva aquilo que Deus tem para você.
Larga aquilo que te atrapalha, larga aquilo que faz peso na sua vida. Sabe? Se sinta livre, o Senhor quer te liberar nessa noite, o Senhor quer te livrar dessas amarras. Coisas da vida que está te fazendo parar, coisas da vida que não estão deixando você caminhar. Ele quer te livrar disso, porque Ele te ama e tem o melhor para você. O Deus que do nada Ele fez tudo, Ele está aqui. Sabe, eu não sei a dimensão que isso é para você. Mas a minha dificuldade não é nada perto do Deus que eu tenho. Sabe por que você definha e se mata na sua dificuldade? Porque você esqueceu de olhar para o Deus que você tem. É por isso que essa dificuldade está te matando. Ney, eu não sei, você não sabe o que eu estou passando. Eu nem preciso saber, eu sei que Deus é maior que tudo. E pronto. Ney, você não conhece a minha realidade. Cara, vou te falar uma coisa. Eu tenho uma realidade, você pode ter outra, qualquer um pode ter, mas a verdade é uma só. Quem quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A verdade continua sendo uma. Então, negue-se a você mesmo, deixa o que te atrapalha para trás e começa a caminhar conforme o Senhor quer. Comece a caminhar segundo o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Em nome de Jesus. E depois que foi estabelecido um propósito para Pedro, não acho que Pedro não sofreu dificuldades, não acho que foi um mar de roda. Cara, Pedro sentiu medo? Sentiu. Pensou em desistir? Pode ter pensado também. Pedro ameaçou até começar a fazer o que ele fazia antes. Mas deixa eu te falar. João 21 me ensinou uma coisa muito linda. Que quando Deus, e eu me coloco nisso, porque uma vez, há muito tempo atrás, pastor, Deus me proporcionou um propósito, um caminho a seguir. Eu comecei a caminhar muito bem, mas de repente eu desandei, eu saí, eu preferi as coisas do outro lado do que as coisas de Deus. Aí Jesus, Ele começou a enviar pessoas para me lembrar daquilo que Ele tinha feito em mim e estabelecido para mim. Sabe? Quando você está prestes a desistir, Ele envia uma pessoa chata na sua casa. Quem é esse crente chato? O que você está fazendo? Volta. Sabe? Eu tenho amigos chatos. E uma amiga hoje é minha esposa. Foi na minha casa falar que Jesus me amava. Mais nada. E mais 2 amigos que hoje são meus líderes, e Soraya. E no meio de uma bagunça eles chegaram e falaram assim: estou com saudade. Volta, estamos com saudade. Tem julgamento, pastor? Não tem nada disso. Só me apresentou o amor que estava dentro de mim adormecido. Jesus lembrou a Pedro, quando Pedro estava lá voltando à pescaria. Jesus na praia: ei, tem peixe aí? Eles não tinham pescado. Quando Pedro chega na praia, já tem um peixe assando. Aí Jesus lembra ele: Pedro, tu me amas? Amo. Aí Jesus lembra o propósito: vai e apacenta as minhas ovelhas. Porque qual era o propósito? Ser pescador de homens. E Jesus começou a lembrar Pedro do que ele nasceu para ser e daquilo que Deus estabeleceu para ele ser. Não pescador de peixe, mas pescador de homens. Assim foi comigo. Eu quis viver a minha vida e Deus falou: volta, filho. Usou pessoas para me trazer de volta a um caminho que Ele já tinha estabelecido para mim. E Deus está falando hoje contigo: sai desse caminho que você está seguindo e volta para o caminho que eu estabeleci para você.
Ele está te chamando de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Sabe, Ele não te julga por você ter se afastado. Não, Ele só te chama de volta. Vem, filho. Da mesma forma que Jesus chamou a Pedro, Jesus está te chamando. Porque foi Ele que te direcionou e te deu um propósito. Ele não vai te perder assim. Não. Por isso Ele está levantando pessoas para te lembrar. Eu não sei de onde você está me ouvindo, mas Deus está falando contigo aí. Volta. Para terminar. Testificação dessa semana. Eu não sei vocês, mas quando eu vi isso, eu nem sei se vocês têm. A Sabrina, ela postou uma coisa. Deus falou muito no meu coração. Não precisa abrir não, eu vou abrir aqui. Zacarias 1:3. Portanto, diz-me, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. O que o Senhor está falando? Volta para mim. Volta para mim. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Você sofreu até agora porque você quis seguir os seus próprios caminhos. Mas volta para mim, porque eu tenho um caminho pronto para você. Que nessa noite o Senhor possa tocar no seu coração para que você volte aos braços do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Se coloque sobre os seus pés nessa hora. Em nome de Jesus, o espírito de orfandade vai cair por terra hoje. Em nome de Jesus, você vai entender que você tem um Deus e que esse Deus é Pai. Você vai entender que esse Pai te ama e quer se relacionar contigo. E você vai entender que Ele quer te direcionar e estabelecer um propósito para a sua vida. Feche os seus olhos nesse momento em nome de Jesus. Deus, eu não aceito, Pai, mas isso que o inimigo está colocando na mente das pessoas, de que elas não vão ser felizes, de que não vai ter mais jeito para elas, e de que Deus não ama elas. Deus, eu sou a prova viva de que o Senhor ama pessoas, e aqui dentro tem provas vivas de que o Senhor ama pessoas. Então, por favor, Jesus, alcança elas, todas elas, que acham que não vão ter mais jeito, que não terá mais jeito, e mostra para elas que o Senhor a ama, que o Senhor se entregou por ela, e que o Senhor está disposto a fazer e a ir em qualquer lugar para buscar elas de volta, Jesus. Mostra para elas isso nessa noite. Ó Deus, e para aquelas que se perderam no meio do caminho, para aquelas que estavam caminhando, mas desistiram de caminhar, resolveram viver as próprias vidas. Deus, em nome de Jesus, lembra elas do princípio, lembra elas de quando o Senhor encontrou com elas, lembra elas do propósito que o Senhor estabeleceu, que o Senhor falou que ela iria a multidões, que ela falaria às nações. Deus, lembra para essa pessoa, para que ela volte a pensar e a raciocinar e a saber que sem o Senhor não tem jeito, que sem o Senhor não dá e que sem o Senhor é perda de tempo. Ah, Espírito Santo, por favor, faz a tua obra por completo nessas vidas. Faz a tua obra por completo nessa igreja. Alcança a cada vida aqui, Deus, e assim também a cada família. Ah, Deus, o espírito de orfandade cai por terra agora no nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus de amor, um Pai que ama, um Pai que não deixa órfãos, mas um Pai que tem filhos. E todos aqueles que creem em Jesus
o Senhor constituiu o direito de se chamar filhos de Deus, e nós somos teus filhos, Senhor. Nós somos os teus filhos, porque o Senhor nos adotou naquela cruz. Porque o Senhor Jesus nos adotou naquela cruz, com os cravos fincados nas mãos, com a coroa na sua cabeça. Ele tirou aquele espírito de orfandade sobre nós, e hoje, mediante aquele sacrifício, eu e você temos acesso garantido ao Pai. E obrigado por isso, Jesus. Eu louvo a Ti, Pai, porque o Senhor é um Deus de milagres, porque o Senhor é um Deus de promessas. Todas as suas promessas se cumpriram, e as que não se cumpriram irão se cumprir na volta de Cristo, e nós cremos nisso, Pai. Então aquilo que o Senhor liberou para cada um aqui irá se cumprir, mesmo que não vemos, mesmo que não estamos percebendo. O Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está mudando, o Senhor está transformando. Eu creio, Deus, eu creio, Deus. Então, por favor, Pai, por favor, Deus, nos mostra o caminho novamente, nos mostra a direção novamente, Jesus, nessa noite. E que possamos caminhar fielmente àquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. E que possamos sair daqui transformados pelo poder que há no Teu nome. Que possamos sair daqui mudados. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o nome do Senhor. Seu filho. Amém, irmão? Glória a Deus, né? Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração e saiba que nós temos a direção de Deus. Amém? Coisa boa, né? Você ter direção, né? Você não está perdido. Louvado seja Deus por isso, né? Domingo, às 19h30, nós temos também, né? A live. Por enquanto, a live. Mas olha, nós já estamos perto do final, né, dessa pandemia, em nome de Jesus, e tudo vai voltar ao normal para a glória do Senhor, né? Há propósito para todas as coisas. Nós estamos alcançando mais, nós estamos, irmãos, eu falei aqui outro dia, foi profetizado que nós íamos falar para multidões, não é verdade? Então está acontecendo, não é verdade? Através das páginas do Facebook, da Ibrim, nós estamos alcançando mais vidas em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, né? Isso é muito bom. Então vem domingo, vem assistir o culto, assiste o culto aí na sua casa, né? Domingo, em nome de Jesus, às 19h30. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as doces consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. E as palmas glorificam o Senhor Jesus. Vão na paz e Deus abençoe. Recado para a juventude, amanhã, escola de ministros às 19h, amém? O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.